Antes do professor Emílio iniciar sua explicação sobre os ensaios de cisalhamento de solos, vamos apresentar definições importantes para nossa aula. O cisalhamento é o ato de cortar ou de causar deformação. Podemos definir a resistência ao cisalhamento do solo como a máxima tensão cisalhante que o solo pode resistir sem sofrer ruptura das massas, ou uma combinação das tensões normal e tangencial que podem produzir alterações plásticas na massa de solo e até o deslocamento de umas partículas relacionadas às outras. Ensaio de cisalhamento direto. O objetivo deste ensaio é determinar a resistência de cisalhamento. Baseia-se em submeter uma amostra a uma tensão normal fixa e logo após aplicar uma tensão cisalhante crescente, através de uma superfície pré-determinada, até que a ruptura por cisalhamento do solo aconteça. Com isso, se obtém uma correlação entre a tensão cisalhante na ruptura e a tensão normal, definindo-se diretamente a envoltória de Mohr-Coulomb. A norma de referência do ensaio de cisalhamento direto é a ASTD 3080-04. Ensaio triaxial. O ensaio triaxial, ou ensaio de compressão triaxial, consiste em um método para medir as propriedades mecânicas dos solos que podem ser constituídos de areia, argila ou outros materiais ou rochas. Este ensaio é amplamente utilizado na construção civil e geotécnica para a determinação dos parâmetros de resistência ao cisalhamento. Existem vários tipos de ensaio de compressão triaxial, tais como ensaio de compressão não confinada, norma ASTD 2166. Ensaio não consolidado não drenado, norma ASTD 2850. Ensaio consolidado não drenado, norma ASTD 4767. Ensaio consolidado drenado, norma ASTD 7181. Então, a aula de hoje nós vamos falar sobre um ensaio muito interessante, que é feito em laboratório, e tem que ser um laboratório especializado nisso, mas é muito bonito o ensaio, bem especificado, bem científico mesmo. E é bom vocês conhecerem, porque traz conhecimento e vocês um dia podem passar por isso, né? Ter que fazer um ensaio num laboratório desse e já tem alguma informação. Então, vamos conhecer o ensaio de cisalhamento no solo e como ele é feito. Então nós temos dois tipos de ensaio. Um ensaio direto, que é o mais simples, e um ensaio de cisalhamento triaxial, que é mais complexo. Esse que é o mais interessante. Então esse primeiro ensaio, que é o ensaio de cisalhamento direto, é esse modelo que vocês estão vendo aí, de equipamento. Então nós temos um equipamento que na verdade ele corta o solo, né? Então ali onde aparece aqui onde fica o corpo de prova, então ele fica prensado, esse corpo de prova, entre duas pedras porosas, né? Essa parte de baixo aqui mais cinza é uma parte fixa. Vocês podem perguntar a qualquer momento, viu? Pode perguntar e interagir com o professor. Essa parte de cima é a parte móvel, onde ele se movimenta cortando o solo. Então aqui, ó, esse T aqui é do cisalhamento. Essa carga é carga normal, né, que vai pressionar o corpo de prova. O cabeçote aqui como está. Esse extensômetro aqui é para medir a tensão que eu estou colocando aqui nessa força normal. Esse tensômetro aqui é para medir o quanto que ele se deslocou, né, quanto houve de deformação. Então aqui, nesse ensaio, né, ao cisalhamento direto, T é a força cortante, N é a força normal, que são os impostos ao nosso corpo de prova. E as duas são colocadas ao mesmo tempo. Então assim, vocês lembram das mãos, né, que eu dei na última aula, né, esfregando as mãos, apertando mais. Então é exatamente isso que eu disse na última aula, que esse equipamento faz. Então, quanto maior a tensão normal, mais resistente ele é, o solo, ao cisalhamento, né?
pois aumenta o atrito entre as partículas, fazendo maior contato entre elas. Portanto, quanto maior a força normal, maior o contato, maior a resistência do solo e ao cisalhamento, naturalmente. Exatamente como eu falei das duas mãos, esfregando e apertando, né? Aqui, ó, aparece o gráfico do ensaio, desse ensaio ao cisalhamento direto, né? Então, aqui no eixo X, nós temos os deslocamentos, as deformações do solo, ó, em milímetros, né? 5 milímetros, 10, 15, 20 milímetros. E aqui, ó, a tensão normal, a tensão cisalhante. Aqui, ó, é a tensão que o solo resiste ao cisalhamento. E essas curvas aqui, ó, são as tensões normais que são aplicadas ao solo. Então foram feitos 3 ensaios, né, para 3 tensões diferentes. Uma tensão de 24 kN, que é esse aqui de baixo, ó. Depois nós temos uma tensão para 51 kPa, esse rosa, e o amarelo, que é a maior tensão normal, né, de 112 kPa. E aqui nós temos o resultado do cisalhamento, da tensão de cisalhamento. Então, a gente pode reparar no gráfico aí, que o pico da curva, eu até tracei aqui, ó, uma linha azul, aqui no pico da curva, né, no ponto mais alto da curva, mostra a tensão máxima que esse solo resiste ao cisalhamento. Porque depois, ó, ele chega a essa tensão, ele desce depois, ó, né, voltando às tensões normais dele, né, as tensões residentes, né, resistentes que ele tem normal do solo. Então ele chega aqui, ó, nesse solo aqui, onde eu aplico uma tensão de 24 kPa, ele chega a um ponto máximo de tensão de cisalhamento, que ele resiste, né, a aproximadamente 38, 39 kPa. Para uma deformação, ó, para essa deformação de mais ou menos 1,5 milímetros do solo. E o que acontece? Eu aumento a tensão normal para 51 kPa, ele vai subir, ó. Foi para quanto, ó? Foi para quase 50 ali, né? 51, botei 51 aqui, mas foi para quase 50 a tensão que o solo resiste ao cisalhamento. E para uma deformação de mais ou menos 1 milímetro. Mas se eu aumentar assim, ó, o dobro praticamente, ele foi a 112, ó, aqui, ó, 112 kPa, esse solo vai resistir ao cisalhamento em 121 kPa. E uma deformação aproximada de 2 milímetros. Então, assim, portanto, eu sei que quanto maior a tensão, né, quanto maior a força normal, maior o contato entre os grãos, né, e, logicamente, maior resistência ao cisalhamento. Claro, a coesão continua, né, e o solo fica mais resistente. Então esse ensaio mostra diretamente a tensão no solo com relação à tensão que ele consegue resistir ao cisalhamento. E eu terei problema no solo, né, caso a tensão que ele resiste, caso essa tensão aqui, por exemplo, né, for menor que as solicitações, né, as outras forças normais que surgem no solo. Então, por exemplo, as forças normais que vão surgir do solo são as forças que a estrutura está transferindo ao solo, né? A estrutura transfere para as fundações, por exemplo, uma sapata, e essa sapata transfere ao solo. E aí a gente tem que verificar essa tensão cisalhamento, se não vai causar um corte no solo, né? Um recalque diferencial, né, no solo. Então aqui fica claro essa... Agora nós vamos passar para um ensaio mais interessante, né? Um ensaio que é mais completo, um ensaio que utiliza, a gente chama um ensaio ao cisalhamento triaxial. Então eu vou pedir para vocês, esse aqui, ó, esse é o equipamento onde se faz esse ensaio. E no vídeo a gente vai ver, ó,
aqui, ó, aqui nesse meio aqui, está o corpo de provas. Então nós vamos dar uma olhadinha no vídeo rapidinho, onde ele explica esse ensaio, onde ele diz como é que é feito esse ensaio, e é muito interessante. Então, rapidamente aqui, vou mostrar para vocês. Máquina mais antiga, né, professor? Como é que é? Essa é uma máquina mais antiga, né? Hã? Essa máquina que apareceu é uma máquina mais antiga, né? Sim, parece Para mais fazer antiga, essa né? parte da prova. Sim, é mais antiga, sim. Essa foto aí tá no, acho que tá na apostila aí. Mas vamos olhar o vídeo aqui, vamos ver se vai aparecer. É um ensaio de compressão confinado no qual se utiliza um corpo de prova cilíndrico envolvido por uma membrana de látex. O corpo de prova é inserido em uma câmara de acrílico transparente. O espaço entre a membrana e a parede da câmara é preenchido com água pressurizada, tornando-se então uma tensão confinante. A prensa, ela comprime o corpo de prova contra o pistão ou êmbolo, com velocidade constante até a ruptura por cisalhamento. Os medidores associados ao pistão permitem medir a variação da altura da amostra e a força axial atuante no pistão. Conforme a imagem, a válvula A permite medir a pressão que atua no solo. As válvulas B e D permitem, quando abertas, aplicar pressão e medir a variação de volume do solo. Quando fechadas, impor que a variação do volume é igual a zero. A válvula C, ela permite aplicar uma tensão confinante de valor conhecido. O ensaio possui 3 fases, sendo que elas possuem 7 etapas. Moldagem. Nesta etapa, molda-se um corpo cilíndrico de amostra indeformada, mede-se o volume inicial e a altura, envolve o corpo de prova em uma membrana de látex, instala na câmara e enche a câmara com água. Determina-se o confinamento isotrópico, mantendo a drenagem do corpo de prova fechado, aplica-se a tensão confiante, mantendo a drenagem no corpo de prova aberta. Aplica-se e aguarda o fim do adensamento do corpo de prova, medindo assim a variação do volume. Uma observação é que quando a drenagem no corpo de prova está aberta, é possível aplicar pressão no corpo de prova. O cisalhamento ele é mantido a tensão cisalhante constante, comprime o corpo de prova aplicando velocidade constante no pistão. Mede-se então a variação da altura do corpo de prova. No caso que a drenagem é mantida aberta, mede-se a variação da velocidade. É preciso usar a velocidade reduzida no caso de solos argilosos. No caso da drenagem do corpo de prova, é mantida fechada, mede-se a pressão. Se o solo estiver saturado, a variação é zero. Resultados. Neste ensaio, são produzidos os seguintes gráficos, dependendo do tipo de tensão realizado. O primeiro gráfico é a tensão desviadora versus a deformação axial. O segundo gráfico trata da deformação volumétrica versus a deformação axial para cisalhamento com drenagem aberta. Este gráfico trata-se do excesso de pressão versus deformação axial para ensaios sem drenagem durante o cisalhamento. Assim, traçam os círculos de molde e ruptura em tensões efetivas ou totais, dependendo do tipo de ensaio. Repete-se o procedimento para outras tensões com outros corpos de provas e determina-se os parâmetros de resistência por regressão linear. Obtém-se na reta a coesão e o ângulo de atrito. Agradeço a atenção. Apresentação ministrada de prova cilíndrica. Então, como vocês puderam ver aí, é um ensaio bem interessante, né? E ali, com aquele gráfico, a gente acha até coesão, né? Então, é um ensaio bem complementar. Aqui está ele, ó. Então, tem a força axial. Aqui dentro, então, ó, fica o corpo de prova. E para ele não ter contato diretamente com essa água, né, que vai fazer todas as tensões em todas as direções axiais, radiais, né,
eles colocam dentro de um, tipo uma camisinha mesmo, um invólucro, né? Latex, aí, né? E então esse sofre todas as tensões axiais, radiais, né? E eu posso determinar a resistência ao cisalhamento, a resistência à compressão, a resistência axial, né? Então é um ensaio bem completo e bem interessante, né? Bem complexo também, né? Tem que ter uma pessoa especializada para fazer esse ensaio. E é o mais real, né? Bem mais real do que o direto. Então aqui, ó, o corpo de prova ao final do ensaio. Ó. Então esse corpo de prova tá rompendo bem nesse plano de ruptura. Então esse plano de ruptura é exatamente onde há a ruptura do concreto, do corpo de prova, que dá o ângulo de ruptura. E ali onde eles falam em polo-pressão, o poro-pressão, nada mais é, né, que é a pressão da formação, né, ou pressão de poros, né, é a pressão que o fluido exerce no interior dos poros dos elementos porosos como solos e rochas, né. Então esse aqui é claro, ali na planilha, na apostila vocês vão ter mais informações, mas isso aqui já é bem suficiente para vocês terem uma noção de como é feito o ensaio de cisalhamento triaxial. Esse equipamento é na PUC do Rio.